Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 6. Quando ele não demonstra ira. Não pode haver uma maior evidência do ódio e da ira de Deus do que sua recusa em corrigir os homens por seus caminhos pecaminosos e por suas vaidades. Quando Deus recusa-se a corrigir, resolve destruir. Não há homem tão perto do machado de Deus, tão perto das chamas, tão perto do inferno, quanto aquele a quem Deus deixa de colocar em grande medida sob sua vara. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Apocalipse 3,19. Aqui você tem todas as suas dores e mais dores, e deverá ter sempre seus estertores. Mas seus anelos, descanso e prazer ainda estão por vir. Aqui você tem todas as suas amarguras, mas as suas doçuras ainda estão por vir. Aqui você tem as suas tristezas, mas as suas alegrias ainda estão por vir. Eu não sou digno da menor misericórdia. Eu não mereço uma migalha de misericórdia. Eu tenho desprezado cada misericórdia. Da soberba vem apenas contenção. É o orgulho que move os homens a contenderem com Deus. Uma alma humilde repousará tranquila aos pés de Deus e se contentará com as necessidades básicas. O homem humilde aprecia bem um jantar de legumes, enquanto um boi cevado é apenas um prato grosseiro ao estômago do homem orgulhoso. Um coração humilde não considera alguém inferior ou pior do que a si mesmo. Um coração humilde olha para as pequenas misericórdias como grandes misericórdias, e para as grandes aflições como pequenas aflições, e para as pequenas aflições como se não fossem aflições, e, portanto, fica mudo e silencioso sobre todas elas. Mantenha-se humilde, e você ficará em silêncio diante do Senhor. Lance fora o orgulho, a agitação e a inquietação. Assim, um homem humilde manterá a mão sobre sua boca. Tudo deste lado do inferno é misericórdia, muitas e ricas misericórdias para uma alma humilde, e, portanto, ela permanece muda debaixo da ardente vara. Uma concupiscência não mortificada. De nada valerá suas mais fortes resoluções ou propósitos se não tiverem a graça do Espírito, o qual pode dominar a concupiscência. Uma alma agitada continuará seu curso, apesar de determinarmos e dizermos que não. Era o sangue do sacrifício e do azeite que pela lei purificava o leproso. E por isso entendemos a respeito do sangue de Cristo e da graça do seu Espírito. Levítico 14, 14 a 16. Foi o tocar das vestes de Cristo que curou a mulher do seu fluxo de sangue. As suas mais fortes resoluções ou propósitos podem esconder um pecado, mas não podem apagá-lo. Elas podem cobrir um pecado, mas não podem removê-lo. O remendo preto pode cobrir uma ferida, mas não curá-la. Também não são os purgatórios dos papistas, as vigílias, as chibatadas, nem o beijo da estátua de São Francisco ou a lambedura da ferida de leprosos que vão remover a lepra roedora do pecado. Na força de Cristo e na força do Espírito, empenhe-se profundamente na mortificação de toda espécie de concupiscência. Não abrace, não ceda, mas empenhe-se resolutamente para destruir toda luxúria. Um vazamento num navio o fará afundar. Uma punhalada certeira é capaz de matar um Golias tanto quanto as 23 que mataram César. Uma Dalila pode fazer tão mal a Sansão quanto fizeram todos os filisteus. Uma engrenagem quebrada estraga todo o relógio. Um sangramento numa artéria fará perder todos os sinais vitais. Uma mosca vai estragar todo o pote de unguento. Uma erva amarga vai estragar todo o ensopado. Ao comer o fruto, Adão perdeu o paraíso. Uma gota de mel colocou em perigo a vida de Jonatas. Um Acã foi um problema para todo o Israel. Um Jonas suscita uma tempestade e torna-se um fardo pesado demais para o navio inteiro. Da mesma forma, uma concupiscência não mortificada atrairá fortes tempestades e muitas tormentas na alma. E, portanto, enquanto você tem uma abençoada calma e quietude em seu próprio espírito sob aguda provação, empenhe-se cuidadosamente na obra da mortificação.
Gideão teve 70 filhos e apenas um deles bastardo, apenas um, e ele destruiu todos os seus 70 filhos. Ah, cristão, você não sabe o que a imensidão de danos uma concupiscência não mortificada pode fazer? Portanto, não deixe nada satisfazê-lo, senão apenas a morte de todas as suas concupiscências. Você tem sido por muito tempo uma concentração de ferrugem. Oh, mas minhas aflições são maiores do que as dos outros homens. Oh, não há aflição como a minha, como posso não murmurar? Pode ser que os seus pecados sejam maiores do que os de outros homens. Se você tiver pecado contra mais luz, mais amor, mais misericórdias e promessas, não é de admirar que suas aflições sejam maiores do que a dos outros. Se este for o seu caso, você tem mais motivos para estar em silêncio do que para murmurar. Pode ser que o Senhor considere muito necessário fazer com que suas aflições sejam maiores do que as dos outros. Pode ser que seu coração seja mais endurecido, mais orgulhoso e mais inchado do que os corações de outros homens. Ou que seja mais impuro, mais carnal, mais egoísta e mais mundano do que os outros. Ou então mais enganoso e mais hipócrita, ou mais frio e descuidado, ou mais formal e morno do que outros. Agora, se esse for o seu caso, certamente Deus considera muito necessário que suas aflições sejam maiores que a dos outros, a fim de quebrar a dureza de seu coração, humilhar o seu orgulho, limpar sua sujeira para então espiritualizar a carnalidade de seu coração. Por isso, não murmure. Quando a doença é forte, o remédio deve ser forte. Caso contrário, a cura nunca acontecerá. Deus é um sábio médico e Ele nunca daria remédio forte se um mais fraco pudesse realizar a cura. Quanto mais enferrujado for o prego, mais necessário será deixá-lo no fogo para purificá-lo. E quanto mais torto for, maiores e mais fortes serão os golpes necessários para endireitá-lo. Você tem sido por muito tempo uma concentração de ferrugem e, portanto, se Deus está tratando assim com você, não há motivo algum para reclamar. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 6. Um amor elevado pelas benesses raramente tem longa duração. A maneira de se perder suas benesses é satisfazê-las. O caminho para destruí-las é concentrar suas mentes e corações nelas. Você pode escrever amargura e morte sobre aquela primeira benesse que inicialmente tomou de Deus o seu coração. Cristão, seu coração é o trono real de Cristo, e neste trono Cristo será o chefe. Ele jamais suportará qualquer concorrente. Se você tentar entronizar a criatura, ela nunca lhe será próxima e querida, pois Cristo vai destroná-la. Ele vai destruí-la. Quem aspirar ao seu trono real, ele vai rapidamente colocá-lo no leito de pó. Aqueles que não reconhecem a Deus como o autor de todas as suas aflições estão prestes a cair no louco princípio dos maniqueístas, os quais mantiveram o diabo como o autor de todas as calamidades. Como se pudesse haver qualquer mal ou aflição na cidade sem que haja a mão do Senhor nisso. Amós 3, 6. Se a mão de Deus não pode ser vista numa aflição, o coração nada pode fazer a não ser irritar-se e enfurecer-se sob a aflição. Aqueles que podem ver a mão de Deus ordenando todas as suas aflições, colocarão, com Davi, suas mãos sobre a boca, quando a vara de Deus estiver sobre suas costas. Eles veem nisto que é o Pai quem colocou essa amarga taça em suas mãos, que o amor colocou essas cruzes pesadas sobre os seus ombros, e que a graça é quem colocou os jugos em torno de seus pescoços, e isso traz muita quietude e tranquilidade para seus espíritos. Quando o povo de Deus está sob a vara, Deus produz por seu espírito e palavra uma doce música em suas almas, acalmando todos os impulsos tumultuosos, paixões e perturbações. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Salmo 39, 11. Deus teve apenas um filho sem corrupção, mas nenhum sem tentação. Aqueles que uma vez foram gloriosos na terra e agora estão triunfando no céu, foram severamente tentados e atacados por Satanás. Aos santos eleitos é natural e comum serem tentados, enquanto a linguagem da alma for: para trás de mim, Satanás, ela estará segura.
Não se trata de Satanás ser o tentador, mas o meu assentimento. Não é a sua sedução, mas a minha rendição que me arruinará. Tentações podem ser perturbadoras para a minha mente, mas não são pecados em minha alma enquanto eu as rejeitar. Se seu coração estremece e sua carne abala-se quando Satanás o tenta, sua condição está segura o bastante. Se as tentações de Satanás são as suas maiores aflições, elas nunca o subjugarão ou o prejudicarão. Apenas um desconforto. Cristão, suas aflições presentes não são grandes se comparadas com as aflições e tormentos de muitos dos condenados que, quando estavam neste mundo, nunca pecaram com tanta intensidade e em tanta medida quanto você. Há muitos agora no inferno que nunca pecaram contra semelhante luz reluzente como você, nem contra semelhante amor especial como você, nem contra semelhantes preciosas mercês como você. Certamente, agora há muitos que, embora nunca tendo pecado como você, estão urrando em chamas perpétuas. O que são as suas aflições, os seus tormentos presentes comparados aos tormentos dos condenados, os quais são sem número, insondáveis, irremediáveis e infinitos. Embora a raiz e a amargura do pecado se espalhem sobre tudo, todavia, cada homem tem a sua inclinação para algum tipo de pecado em vez de outro. E isso pode ser chamado de pecado que assedia os homens, o pecado do peito, o pecado querido. Não obstante, uma das obras mais árduas do mundo é subjugar e controlar tal pecado do peito. As orações, as lágrimas, os suspiros, os soluços, os gemidos, a angústia que custarão a um cristão até que subjugue o pecado querido. Um homem pode facilmente subjugar e mortificar este ou aquele pecado, mas quando se trata do pecado principal, do pecado do peito, mesmo arrancando e puxando ele, continua lá. Quantas batalhas e lutas haverá para arrancar e derrubar tal pecado? Agora, se o Senhor o está ferindo por algum próximo e querido prazer, disponha seu coração a lançar-se para destruir seu pecado principal. E então, santifique sua aflição para torná-la um meio de mortificar a corrupção do seu peito. E assim, maior motivo terá para honrar a Deus, ao invés de sentar-se murmurando contra ele. Há maior mal no mínimo pecado do que em todos os problemas que já vieram sobre o mundo. Sim, mais do que há em todas as misérias e tormentos do inferno. O mínimo pecado é uma ofensa ao grande Deus, é um mal à alma imortal, é uma violação da justiça de Deus. Não pode ser purificado, senão pelo sangue de Jesus. Fechará o céu à alma e fechará a alma como uma prisioneira no inferno para sempre e sempre. Ao invés de se evitar maiores sofrimentos, o que deve ser evitado e prevenido é o menor dos pecados. Se este basilisco não for esmagado no ovo, em breve se tornará uma serpente. Uma vez concebido em pensamento, o pecado rompe-se em ação e gera o hábito. Assim, ambos, corpo e alma, estarão irremediavelmente perdidos por toda a eternidade. O menor dos pecados é muito perigoso. César foi esfaqueado até a morte com um pequeno punhal. Herodes foi devorado por pequenos vermes. O Papa Adrian foi sufocado por um mosquito. Um rato é pequeno, porém pode matar um elefante se ele entrar em sua tromba. O escorpião é pequeno, porém é capaz de picar um leão até a morte. Embora o leopardo seja grande, contudo pode ser envenenado com uma cabeça de alho. A menor faísca pode consumir a maior casa. Um pequeno vazamento irá afundar o maior navio. Um braço inteiro foi gangrenado por uma martelada no dedo mínimo. Uma pequena abertura na porta pode prejudicar a maior cidade. Uma pitada de veneno difunde-se em todas as partes, até que estrangule a vida do espírito e retire a alma do corpo. Se a serpente pode remexer a sua cauda por um mau pensamento, em breve tal pensamento surpreenderá a alma, como se pode ver no triste exemplo de Adão e Eva. Aquele que tem merecido uma morte cruel. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados.